Em forma de homenagem, eu trago este vídeo em homenagem ao Dia da Consciência Negra no Brasil. Eu trago a todos vocês a história e a narrativa de um personagem bíblico africano, que é ninguém mais, ninguém menos do que o único homem a quem ajudou Jesus Cristo a carregar a sua cruz. Você já ouviu falar a respeito da história de Simão o Cirineu, ou Simão de Cirene, também chamado nas Escrituras Sagradas de Simão o Níger? Este homem foi o único a ajudar Jesus no seu martírio a carregar aquela pesada cruz. E neste vídeo eu quero falar a respeito de sua história, de sua origem e de muito mais a respeito dele. Esse vídeo está sendo lançado no dia 21, mas em forma de homenagem a ontem, que foi o dia 20. O dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil e muitos inscritos do canal me perguntaram se eu traria algum vídeo relacionado a algum personagem africano nas Escrituras Sagradas. E então, pensando nisso, eu resolvi trazer a história, a origem e a narrativa deste homem que, além de ser o único homem a ter ajudado Jesus Cristo a segurar a sua cruz, ajudar para que Jesus descansasse durante o seu martírio, além disso, ele também foi um profeta de Deus e também um dos maiores mestres nas Escrituras Sagradas, chamado ele de Simão o Níger ou Simão Cirineu. Muitas pessoas que foram influenciadas por estudos das Escrituras Sagradas que não têm bases, acabam afirmando que os profetas eles acabaram no Novo Testamento e que o último profeta, no caso, teria sido João o Batista. Porém, isso é um equívoco. Os antigos profetas da Antiga Aliança sim se findaram, mas os profetas da Nova Aliança, do Novo Testamento, eles acabaram de chegar, e um deles, no caso, foi o próprio Simão Cirineu, ou Simão o Níger. Por conta de falta de leitura bíblica analítica do Novo Testamento, muitas pessoas chegam até mesmo a afirmar que João Batista foi o último profeta e se esquecem totalmente de Simão Níger, o Cirineu, e também do próprio profeta Ágabo, que é muito bem mencionado no Novo Testamento. Junto a Ágabo, eles são dois profetas do Novo Testamento, além do próprio João Batista. Imagine uma multidão de pessoas e ninguém ajuda a Jesus Cristo, o homem que veio trazer a salvação, que era o cumprimento das Escrituras, que era o Filho de Deus e que é o Filho de Deus. Imagine todos olhando, vendo ele sendo chicotado com aquela cruz de madeira nas suas costas pesada, tendo que segurar e suportando ainda a dor das chicotadas, e apenas um homem, um estrangeiro, um homem da África o ajudando, um homem africano. Seu nome era Simão. O nome Simão é um nome muito comum no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, visto que é basicamente o nome Simeão. O nome Simão tem o significado e vem da raiz aramaica e também fenícia shima, que significa basicamente ouvir ou escutar. Portanto, Simão tem o significado de aquele que ouve, ou ouvinte, ou simplesmente aquele que escuta. Os seus outros dois nomes fazem referência principalmente à região da onde ele veio, à cidade a qual ele nasceu, e também faz referência à sua origem. E esta origem, no caso, seria uma origem africana. A região de Cirene, por conta dele ser chamado de Simão de Cirene, por conta da cidade que fica na atual Líbia, na antiguidade, fazia parte de uma cidade, uma colônia grega antiga na região da Líbia. E então Cirene é uma cidade na África do Norte, na África atualmente chamada de África Magrebina. O nome Níger, por conta dele ser chamado de Simão Níger, faz referência, no caso, a um sobrenome que
que significa literalmente negro ou simplesmente significa preto e é geralmente utilizado para designar pessoas de compleição escura, retinta, de ascendência africana, ou seja, ele era sim um homem do norte da África, porém um homem de origem africana, africana nativa mesmo. A maioria dos estudiosos concorda que Simão, o Níger, é o mesmo Simão Cirineu e que Simão Cirineu é o mesmo Simão Níger, vindo da África, do país da Líbia, no norte da África e de ascendência africana, muito provavelmente um Tuareg. Os Tuaregs eles fazem parte do múltiplo grupo étnico chamado de berberes. Os berberes eles são multiétnicos e existem tribos de berberes de compleição aí mais retinta, africana nativo, como as dos Tuaregs, a qual muitos acabam dizendo que Simão, o Níger, era desta etnia, já outras basicamente têm aí uma aparência mais semítica e outros têm basicamente uma compleição mais clara. Porém, no caso de Simão Níger ou Simão Cirineu, como fazendo parte dos Tuaregs, ele era sim um homem africano. Alguns detalhes da crucificação acabam passando batido e a maioria das pessoas esquecem de certos eventos que aconteceram durante a crucificação. Talvez o evento mais marcante da crucificação de Jesus Cristo seria, no caso, o momento que uma pessoa, em meio a tantas e tantas pessoas vendo toda aquela cena de Jesus sendo espancado, humilhado, cuspido e até mesmo arrancada a sua barba ali, a mão à força, muitas dessas pessoas viram toda essa cena e não fizeram nada. Mas no caso de Simão Níger ou Simão Cirineu, foi diferente. Ele ajudou Cristo a segurar a sua cruz até chegar no devido local. Ele foi o único de todas as pessoas ali, olhando a situação, que foi designado, colocado para segurar, para ajudar Jesus a segurar a cruz. Foi um homem da descendência de Cam, a quem ajudou Jesus a segurar a sua cruz. Apesar de Jesus não ser um homem da descendência de Cam, ser um homem semita da descendência de Sem, ele foi ajudado. Independentemente dos povos, das linhagens, todos nós somos filhos de Noé. Independente disso, foi um homem da descendência de Cam, um camita, quem ajudou Jesus, um semita, a segurar a sua cruz até o fim. Os versículos que vão citar a respeito de Simão, o Níger, no caso, estão descritos primeiramente no livro de Mateus e também no livro de Atos dos Apóstolos. Na seguinte menção: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, conhecido por seu segundo nome, Níger Lúcio de Cirene, Manaim, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Atos 13, verso 1. A menção do martírio da cruz, a qual Simão ajudou a Jesus Cristo, é a seguinte, de Mateus 27, 32. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz para Jesus Cristo. Quando nós lemos as menções e as descrições de Simão Níger, o Cirineu, nós podemos ver que Simão, ele, muito além de ter sido um homem extremamente honrado em ajudar o próprio Jesus Cristo a carregar a cruz em suas costas para dar algum alento, algum descanso a Jesus, muito além disso, ele também era um profeta. Sim, ele era um profeta e o texto ainda vai dizer mais. Além de profeta, ele era tido e visto também como um mestre, e isso implica que ele era muito versado nas escrituras sagradas da época. Outra informação que nós temos a respeito do profeta Níger, do profeta Simão, o Cirineu, é que ele era pai de Alexandre e de Rufo, que são descritos em Marcos, no capítulo 15, no versículo 21. No livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 13, o apóstolo Paulo cita, no caso, a Rufo, que era filho aí de Simão, o Níger, de Simão Cirineu, e também cita a respeito de sua mãe, isto é, o profeta Níger, o profeta que era conhecido como Simão Cirineu, também era um homem casado.
O constrangimento de carregar a cruz imposto pelos soldados romanos faz surgir um paralelo entre esse Simão de Cirene, no caso Simão Níger, e Simão Pedro, Quifa ou Cefas, que teria se vangloriado que seguiria Jesus até a prisão e até a morte em Lucas, no capítulo 22, versículo 33, quando na verdade o próprio Pedro o negou, enquanto um anônimo, uma pessoa desconhecida de mesmo nome, Simão, de origem, no caso, africana, nada tendo em favor de Cristo, tocou em algo impuro para os judeus, o sangue de Jesus, durante o período de uma festa religiosa sagrada para os judeus. Segundo a tradição, isso é a tradição que vai contar, após ajudar Jesus a carregar a cruz, Simão, ele volta para a sua cidade, a cidade na África, chamada de Cirene, no país da Líbia atualmente, e conta o que teria acontecido para sua família. E então Rufo, que era seu filho, que foi um jovem rejeitado pelo sinédrio da época, após seu pai contar todo o ocorrido, como este conhecia um pouco a respeito da Torá dos judeus, ele identifica que o homem que seu pai ajudou a carregar a cruz era o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo, sendo assim uma das primeiras famílias que não eram judias, que não eram semitas do Oriente Médio, a serem evangelizadas após a crucificação. É isso que nos diz a tradição. Após todos esses acontecimentos, Rufo, então, conta a seu pai que ele teria ajudado o homem que seria o homem salvador da humanidade, o próprio Cristo, Deus vivo em carne e osso, o Verbo encarnado que veio, morreu e ressuscitou. Então, no caso, Simão Níger, Simão Cirineu, ele volta a Jerusalém e começa a seguir com muita veemência aos ensinamentos de Jesus Cristo, e em pouco tempo ele se torna um profeta e um mestre das Escrituras Sagradas, sendo ali demonstrado no livro dos Atos dos Apóstolos, e também teve contato com o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso e também Barnabé, eram todos eles conhecidos. A família e amigos aí do próprio Simão Níger, o profeta negro do Novo Testamento, todos eles se converteram à fé cristã. Inclusive, aparentemente, um amigo ou um conhecido dele foi junto a ele servir a Jesus, que era Lúcio. Essa foi a história de Simão Níger, Simão o Cirineu, um homem africano que era um grande profeta de Deus no Novo Testamento, e que, além de um profeta de Deus, ele também foi o homem que ajudou Jesus Cristo, o Senhor, a segurar a sua cruz. Um homem extremamente honrado. Esse vídeo foi em homenagem ao Dia da Consciência Negra, um símbolo que verdadeiramente deveria ser lembrado, ou pelo menos uma pessoa que deveria ser lembrada, visto que este vídeo foi um vídeo de homenagem. Então fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal. Se gostaram do vídeo e não conheciam toda a história de Simão, o Cirineu, Níger, eu agradeço a todos. Então, por aqui eu fico. Até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.